Olá, cá estou de volta. Vocês pensaram que eu não ia fazer um Naftaluf especial de fim de ano, né? Não, vocês não pensaram nada. Bom, pensando ou não pensando, este é o Naftaluf especialíssimo de final de ano de 2024. Pois é, o último vídeo que eu gravei para o canal foi uma série de 2 vídeos, né, sobre os filmes brasileiros que falam sobre a ditadura militar, pegando a efeméride dos 56 anos do AI-5, na última sexta-feira, 13 de dezembro. E agora estou aqui para encerrar em grande estilo esse ano maravilhoso. E fazendo meu último vídeo, vocês percebem que eu já estou em outro cenário, porque estou numa locação própria para esse vídeo que a gente vai falar sobre Tieta. Infelizmente eu não estou em Mangue Seco, mas eu já estive em Mangue Seco. E até vou falar um pouco disso, né? Em outubro de 2022, eu estava em Aracaju, né, capital do Sergipe. E foi então que eu viajei para Mangue Seco, que na verdade é na Bahia, no estado da Bahia, né? Não é no estado do Sergipe, mas é mais perto, né? Mangue Seco é no alto, então é mais perto de Aracaju do que de Salvador, né? Pelo menos foi o que eu percebi lá, né? E aí eu fui para Mangue Seco para conhecer, né, a famosa locação da novela Tieta, né? Que, como todo mundo sabe, tem 2 locações básicas, né? Mangue Seco, que é uma cidade real que existe, então, no norte da Bahia, e a Santana do Agreste, que é uma cidade fictícia, né? Aliás, já aproveitando para lançar uma polêmica, tem gente que pensa que Tieta se passa na Bahia, fala no Nordeste, na Bahia, só que na verdade não sei se é na Bahia, porque, bom, eles estão perto de Mangue Seco, que é na Bahia. Mas teve uma cena nos primeiros capítulos da reprise que a Carmozina escreveu uma carta para Tieta, antes da Tieta chegar, e que ela colocou o endereço SE. Então ela está no estado do Sergipe. Então Tieta se passa, Santana do Agreste está em Sergipe ou na Bahia? Fica polêmica, mas eu não vou discutir isso aqui. O que interessa é que eu já estive em Mangue Seco em outubro de 2022, lá se vão 2 anos e pouco, e foi uma experiência mágica, né? Muito incrível, porque é engraçado, né? Os arqueólogos e pesquisadores de novelas antigas, como eu, no Brasil, adoram visitar locações reais de novelas que marcaram época, né? Eu já fiz alguns desses tours, por exemplo, em 2017, assim que acabou a reprise de A Gata Comeu no canal Viva, eu fui para Urca, no Rio de Janeiro, conhecer as locações, e foi muito engraçado e tal. E agora, quer dizer, em outubro de 2022, já que eu estava perto de Mangue Seco, dei um pulo até lá. E aí foi muito emocionante, né? Só de chegar na cidade, no centrinho de Mangue Seco, já dá uma emoção. Por exemplo, tinha um bar, né? Até tirei fotos lá, um bar, um boteco, né? Onde os atores, a equipe de Tieta comia ou estava lá, né? Porque tem fotos dos bastidores, né? O pessoal da cidade com os atores, né? E aí tá escrito até Mangue Seco, a terra de Tieta. E depois, claro, as dunas, né? O famoso passeio de buggy, que aparece não só na novela como no filme Tieta do Agreste, né? Que foi feito depois. E é uma realidade turística do local, né? Então, claro que foi muito emocionante chegar lá. Eu lembro que assim que eu cheguei nas dunas, a primeira coisa que aconteceu comigo foi entrar na minha cabeça a música Coração Agreste, né, com a Fafá. É muito marcante, né? Para quem está ligado a essa cultura nacional novelística clássica no Brasil, essas coisas são realmente muito marcantes. Então é isso, né? Então estive em Mangue Seco, espero voltar um dia, mas se não der, já fui uma vez, né? E agora eu não estou em Mangue Seco, mas estou em algum lugar do litoral do Brasil. E por isso estou no clima marítimo, nessa maresia gostosa. E o cenário também está de acordo, não é mesmo? E se bem que aquele quadro lá não é litoral brasileiro não, acho que aquilo é Itália, acho que é o Mediterrâneo. Bom, enfim, vocês entenderam a mensagem, né? E tudo isso para gravar um vídeo especial sobre a reprise de Tieta, não vale a pena ver de novo, da Globo, que, como eu já disse no vídeo que eu fiz sobre a reprise de Roque Santeiro no Viva recentemente, no caso, o Roque Santeiro no Viva, eu disse que era a verdadeira comemoração de 60 anos da Globo, né? Comemoração que será em abril do ano que vem. E agora eu digo mesmo para Tieta, a reprise de Tieta, não vale a pena ver de novo, da Globo, é mais uma verdadeira comemoração de 60 anos da Globo. Então vamos lá, vamos falar da reprise de Tieta, Tieta. Pois é, para gravar esse vídeo eu me propus a assistir as 2 primeiras semanas da reprise, que, né, não por acaso o tempo que leva até a Tieta chegar na história, né? Porque como eles estão editando, né, a Tieta chegou um pouco mais cedo do que o original, né? Se não me engano, o original ela chegava no capítulo 18 e nessa reprise ela chegou no capítulo 11, né? 11 ou 12, né? Enfim,
Então, eu fui rever as 2 primeiras semanas de Tieta, né? Fui ver, não vale a pena ver de novo agora, porque pra fazer o vídeo de Rock Santeiro, eu vi a primeira semana da reprise, né? Foi isso. E aí fiz o vídeo. No caso de Tieta foram 2 semanas. E aí aconteceu o quê? O que eu achei? Bom, em primeiro lugar, devo dizer que eu nunca fui muito fã dessa novela, né? Ao contrário de muita gente, de muitos de vocês, amigos e colegas meus que também pesquisam novela antiga, tem muita gente que ama Tieta, né? Eu nunca dei muita bola pra Tieta. Nem na época que passou em 89, que eu via, mas não tinha muito apreço por aquilo. Nem na reprise de 94, que eu lembro que eu via alguns pedaços às vezes. Na reprise do Viva em 2017 eu também não dei muita atenção. Nunca tive o box de DVDs que foi lançado em 2012. Ou seja, eu não tinha necessariamente um apego a Tieta. Mas aí aconteceu uma coisa incrível. Eu fui assistir essas 2 semanas e fiquei super encantado com a novela. Eu falei, gente, a novela é boa. Eu não sabia. Fiquei tão, assim, nossa, eu não sei se é porque eu tô mais velho, tô nostálgico, eu me identifico com a Tieta, né? Porque agora eu tenho a idade na vida real que a Beth Faria tinha quando gravou a novela. Então, não sei se é por isso, não sei se é porque eu estive em Mangue Seco há 2 anos atrás, então aquilo me marcou e aí ver agora a Tieta é uma outra energia. Não sei se é porque eu tenho muitas saudades do final do ano de 89, principalmente o final de 89, há 35 anos atrás, que foi uma época muito bonita, né? Muito gostosa, acho que para muita gente, né? Não por acaso foi naquele final de 89 que a Globo levou ao ar a campanha de final de ano, a mais lembrada até hoje, a mais amada, né? Que é a do Não Tem Pra Ninguém, a Globo 90 Nota 100, que aliás muitos atores de Tieta estavam lá na campanha, né? Com destaque, inclusive. Não sei se é tudo isso junto, mas o fato é que Tieta me cativou. Eu comecei a ver esses capítulos das 2 primeiras semanas e falei assim, gente, eu não quero parar, eu quero ver inteira, né? Mas resisti a tempo, porque eu tenho muita coisa pra ver, então agora não vai dar pra rever Tieta inteira, depois eu faço isso. Então eu parei assim que a Tieta chegou. Então vamos falar dessas 2 primeiras semanas de Tieta. Pois é, eu achei a novela muito bem armada, muito bem estruturada, bem escrita, bem dirigida, bem editada. Vale lembrar que a gente tá vendo, não vale a pena ver de novo, né? Numa versão um pouco editada, um pouco compacta, né? Acho que não é na íntegra, né? É uma versão que não é a original zona. Mas não importa, né? O fato é que o ritmo está muito bom, o dinamismo das cenas, uma cena joga para outra, que joga para outra, e não perde o pique, né? Tem uma energia gostosa a novela. Que diferença das novelas de hoje, né? Pois é, Agnaldo Silva, Ana Maria Moritson e Ricardo Linhares estão de parabéns, porque, como se sabe, né? O Ricardo Linhares já falou isso, e o Agnaldo Silva fala bastante sobre isso naquele livro da Globo, né? Naquele livro branco. Que a novela, embora baseada num livro de Jorge Amado, lançado em 1977, né, Tieta do Agreste, a novela é uma criação muito mais ampla, né, porque afinal de contas eles partem da base do livro para criar toda uma novela que durou 8 meses no ar, por aí, né, quase 200 capítulos praticamente. Então o grande mérito desses 3 que conseguiram pegar uma obra que já existia e transformar numa dimensão que a novela Tieta teve, né, na época e continua tendo na história da teledramaturgia brasileira. Então, parabéns para eles, porque realmente a novela tem um impacto, né, de criação muito interessante. Vale citar a questão do 13 de dezembro, que eu já citei naqueles vídeos que eu fiz recentes sobre filmes brasileiros que falam da ditadura, né? Porque na sexta-feira 13 de dezembro agora, nesse ano de dezembro de 2024, completou-se 56 anos do famigerado AI-5, que também tinha sido numa sexta-feira 13, né, só que em 68. E o Agnaldo Silva já falou também, a gente já viu isso, que no segundo capítulo, quando o Zé Esteves chega em casa depois de expulsar a Tieta da cidade, ele arranca da folhinha, sexta-feira 13 de dezembro, e fala como se esse dia nunca tivesse existido. Aquilo foi uma referência do Agnaldo Silva, explícita, né, mas pouca gente notou na época, né, sobre essa questão do AI-5, né, que foi promulgado em 13 de dezembro de 68. Depois, como também já falei aqui no outro vídeo, em Senhora do Destino, ele volta a isso, e quando a Maria do Carmo chega no Rio de Janeiro, é também o 13 de dezembro de 68, né? Então isso também é bem interessante. Bom, o que mais que eu posso falar? O elenco o elenco, né? Como falar desse, né? É um elenco incrível, um elenco bem adequado, bem escalado, né? Os atores e atrizes adequados aos seus personagens e todo mundo fazendo muito bem, né? É como eu sempre digo, elenco bem escalado é 50% do trabalho. O resto fica com os atores e a direção, mas tendo bem escalado, é só soltar que vai, né? Então no caso de Tieta funcionou muito bem, né? Tá todo mundo bem, né? Dá pra destacar todo mundo, né? Praticamente, né? A gente vê ali, por exemplo, Paulo Betti e Tássia Camargo numa parceria incrível. Aliás, foi o papel do Paulo Betti que o consagrou, né? O Timóteo, porque ele já tinha feito algumas coisas na Globo e na Manchete, mas ele explodiu mesmo
em Tieta, né? Aí, a partir dali, nos anos 90, ele foi um dos atores principais, né, do cenário nacional. Tássia Camargo, ótima, né? A Tássia Camargo era muito boa mesmo, né? Uma atriz tão interessante, né? Versátil, eclética, né? Quando a gente pensa que a Elisa que ela faz em Tieta não tem nada a ver com a Miriam de Elas por Elas, que a gente viu recentemente, né? Quem viu, né? Na Globoplay. Então, muito bom. Ioná Magalhães com Sebastião Vasconcelos, também uma parceria muito boa. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, né? É legal ver o elenco jovem, né? Que faz os rapazes na juventude. Um cachorro latindo. Obrigado, cachorro. E aí a gente vê os atores na juventude, né? E depois na fase adulta. Interessante, né? Pra mim, quem se destacou principalmente foi o Marcos Winter, né? Fazendo o Osnar, que faz de um jeito muito legal. E aí quando joga a bola pro Zé Maier, o personagem realmente parece que é uma continuação da primeira parte, né? Os outros não têm tanto destaque, mas mesmo assim, né? Os rapazes que fazem Ascânio, Amintas... O Amintas é o Leonardo Brício, né? Que depois também se consagraria. E o outro ator, que eu esqueci o nome agora, Roberto Alvim, que faz o Timóteo, né? E joga a bola para os adultos, né? Que são muito legais. O José Maier, como eu já disse, o Reginaldo Faria fazendo Ascânio, Roberto Bonfim como Amintas e o Paulo Betti de Timóteo, né? Interessante. Aliás, os 4 adultos juntos também estão muito bem em cena, né? Eles passam realmente aquela ideia de amigos de juventude, que tem aquela energia gostosa de amizade de anos, né? Então, como eu disse, atores muito bons, bem escalados e bem dirigidos, né? Aliás, o José Maier, eu poderia dizer aqui que nunca fui muito fã do José Maier, né, do ator José Maier, mas vendo Osnar agora eu lembrei, falei, gente, foi o melhor papel dele, né? Porque na verdade ele ficou muito estigmatizado na televisão, já um pouco antes de Tieta já tinha acontecido isso com ele, né? Em novelas como Selva de Pedra, né, o remake, Fera Radical e não sei mais quais, mas principalmente depois de Tieta, estigmatizaram o Zé Maier como para fazer sempre o mesmo papel, né? Que é o quê? Que é o lobo, caçador de mulheres, né? De sedutor, frio, né? Carrancudo, não dá um sorriso nunca. E ficou nesse papel do pegador, adúltero muitas vezes, né? O pegador generalizado, mulherengo, com essa fleuma, né? Com essa coisa gélida, né? Que os personagens têm. Que é praticamente a mesma coisa sempre. Então foi gratificante ver o José Maier fazendo o Osnar, que é um personagem completamente diferente. É um personagem luminoso, né? Um personagem solar, um personagem, né, carnal, quente, né, sem a coisa gélida dos galãs que ele se consagrou fazendo, né. Enfim, mas tem muito mais. Quem mais do elenco se destaca? Bom, Arlete Salles e Miriam Pires, né, que saudade da Miriam Pires, né, saudade de Elias Glazer. É legal ver atores que já foram, né, que já partiram, a gente rever esses atores e mais uma vez ver como eles eram bons, né, e tinham pique de televisão, né. Quem mais? Tem tanta gente, né? Flávio Galvão e Cláudia Alencar, uma parceria ótima. Ainda não entrou em cena a Cláudia Magno, uma atriz que eu amo, né? Mas que vai aparecer. Otávio Augusto e Ana Lúcia Torre, maravilhosas, principalmente ela, né? Muito engraçada. Beth Mendes, Armando Boggs, a Luísa Cabral, Luísa Cabral, olha o que eu falei, Luísa Cabral. Tô dando tilt aqui. Luísa Cabral não, Luísa Tomé. A Luísa Tomé em Corpo a Corpo, que a gente tá vendo também agora, daqui a pouco a gente vai falar do final de Corpo a Corpo. Em Corpo a Corpo, eu acho ela talvez a pior atriz da novela Corpo a Corpo, a Luísa Tomé, né? Uma coisa assim, acho a atuação dela constrangedora. Já em Tieta, ela tá diferente, né? Ela ressurge 5 anos depois de Corpo a Corpo, já, né, interessante. Então é uma personagem, ela tá bem na novela, né? Foi também a novela que a consagrou, né? A partir de Tieta ela virou também, né, uma estrela da Globo nos anos 90. Armando Bogos, que dispensa apresentações, um puta ator, né? Enfim, Beth Mendes, já falei, enfim, um elenco incrível, né? Ah, sim, eu falei do Ascânio Jovem, esqueci de falar o nome do ator, que é o Edson Fieschi, né? Que fez muita coisa na época na Globo, fez Vale Tudo, né? Na primeira fase lá, depois ele sai da novela. Mas enfim, quem mais? Françoise Furton, uma atriz que eu amo também, já falecida, fazendo a Helena, né? A esposa adúltera, e depois que vai virar uma vilã, né? Ela vira uma grande vilã na história e tal. Cássio Gabus Mendes, também muito bom, Luciana Braga, Ari Fontoura, Cristina Galvão, né? Enfim, um elenco, Cláudio Correia Castro, né? Um ator também que deixa saudades, fez tanta coisa legal na televisão. A dupla, agora sim, Lília Cabral, não, Lília Tomé, né? Falei Luísa Cabral, agora Lília Tomé. Não, Lília Cabral, que também tinha estreado em Corpo a Corpo, né? Em Corpo a Corpo, Lília Cabral e Luísa Tomé surgem na Globo, né? E assim como Andréa Beltrão. Mas aí em Tieta, Lília Cabral fazendo parceria com a Rosane Goffman, as duas muito boas, repetindo a parceria de Vale Tudo, né? Na verdade é uma variação daquilo que elas faziam lá, né?
Enfim, Danton Mello, Renata Castro Barbosa, jovens, né? Eu poderia ficar falando um por um aqui, falar do elenco inteiro, eu vou ficar o resto da vida falando só do elenco, né? Então eu vou partir para outras coisas. Ah, não, mas antes de partir para outras coisas, eu tenho que falar, eu deixei o melhor pro fim, né? Claro que a gente não pode ignorar o trio, né? As três mulheres altas da novela, né? Altas no sentido de que são as grandes atrizes, as três protagonistas femininas da novela. Bom, tem a Iona Magalhães, poderia ser a quarta, mas eu estou considerando aqui que a novela tem três protagonistas, mulheres, que são Tieta, Perpétua e Leonora, claro. Tieta e Perpétua, bom, são o embate das duas que move a novela toda, né? Beth Faria, maravilhosa, fazendo Tieta, Joana Fon, dispensa comentários, né, fazendo Perpétua, e a Lídia Bronde fazendo a mocinha da história, né? Quer dizer, a mocinha da novela é a Leonora, né? É uma das poucas personagens da trama da novela que não é caricata, né? Que não é programa de humor, né? Porque a maioria tá fazendo tipos caricatos, tipo programa de humor, né? São quase sketches, né? E a Leonora não, ela é uma heroína romântica, né? Tanto que ela e o Ascânio têm o grande tema romântico da trilha, que como é que chama o nome da música? Esqueci. Mas é o tema do Fantasma da Ópera, né? Do famoso musical da Broadway, numa versão em português, cantada belamente por Emílio Santiago e Verônica Sabino. Acho que é Por Tudo Que Se Quer, né? Sei lá. Mas enfim, Lídia Bronde, né? É claro que eu não poderia deixar de fazer sempre uma homenagem à Lídia, nossa amada estrela. E a Joana Fon, né? Fazendo mais uma vilã, mas dessa vez uma vilã circense, né? Caricata, né? Quer dizer, várias coisas de um humor perverso da Perpétua, a Joana já tinha usado em outras vilãs, né? Como a Yolanda Pratin de Dancing Days, a Lúcia Gouveia de Corpo a Corpo, a própria Natália de Elas por Elas, a Fausta de Bambolê e assim por diante. Mas em Tieta ela leva isso à enésima potência, né? Fazendo uma personagem extremamente caricata e muito má ao mesmo tempo, né? Quer dizer, ela antecipa, em termos de vilãs caricatas do Agnaldo Silva, ela antecipa, né? Antecipa a Nazaré, né? Antecipa até a Carminha de Avenida Brasil, né? Enfim, maravilhosa Joana Fon. E ver essas três atrizes é muito bom, porque a Joana tá aí com 85 anos, mas, né, reclusa, quase não aparece mais. A Lídia abandonou a carreira, como sabemos, há mais de 30 anos. E a Beth Faria, que às vezes reaparece, como agora nessa novela atual, que está passando às 7 da noite. Mas, assim, é muito mais interessante ver a Beth fazendo Tieta, né? E faltou falar da Cláudia Ohana na primeira fase. Pois é um prazer rever a Cláudia Ohana fazendo esse primeiro capítulo de Tieta, o único capítulo, né? E a Cláudia Ohana, uma atriz que eu gosto muito, e muitos de vocês sabem, eu tive a honra, o prazer de dirigir Cláudia Ohana em um dos meus filmes mais recentes, que foi o Nós Somos o Amanhã, rodado em 2018, finalizado em 2023, e que está rodando aí festivais e mostras mundo afora. Aliás, a Cláudia Ohana ganhou um prêmio com esse meu filme, né, o prêmio de melhor atriz, no Festival Digo, lá em Goiânia, em junho desse ano. E foi muito bonito ver que ela... outro dia teve, né, a triste notícia da morte do Ney Latorraca, e aí a Cláudia gravou depoimentos, né, que apareceram na televisão, no Jornal Nacional, e aí foi muito interessante ver que ela tava... Ó o cachorro de novo. É o cachorro da abertura de Vamp, né, porque eu falei do Ney Latorraca. Cachorro. A Cláudia gravou esses vídeos homenageando o Ney, e aí atrás tinha uma estante com um vaso, eu acho, e tinha o troféu do Digo, que ela ganhou como melhor atriz em Goiânia. Um monte de gente me mandou uma mensagem, falou: olha, Luffy, o troféu do seu filme que ela ganhou. Eu falei: eu vi. Muito bonita a homenagem que a Ohana fez pro Ney, e fiquei muito honrado de ver que ela colocou o troféu ali, né, com o prêmio que ela ganhou com o meu filme. Mas enfim, a própria Ohana me contou uma vez, quando a gente estava conversando, sobre a gravação de Tieta. Ela disse que para gravar aquele único capítulo, eles ficaram 2 semanas, né, a equipe lá na região, fazendo as cenas, né, como era de praxe na época, né, em muitas novelas da Globo, que a primeira fase, quando é uma fase, né, de passado, era gravada com muito apuro, né, aquelas 2 primeiras semanas dessas novelas, como Renascer, Rei do Gado, né, a própria Tieta. Acho que a Tieta inaugurou um pouco esse padrão na época da Globo, né, de fazer isso. E aí ela falou que eles gravavam aquilo com muito apuro visual e técnico, como se fosse cinema mesmo, né. Então, na época, essa era o momento em que as novelas viravam cinema, né. Não tinha uma ambição de ser cinema o tempo inteiro, como agora. Uma ambição frustrada, né? Diga-se de passagem. Mas na época não era nada frustrada, era ótimo. E a Ohana tá ótima, né? Fazendo uma Tieta jovem no mesmo registro que a Sônia Braga fez em Gabriela, né? Eu sinto que a Tieta de Ohana, ela é meio parente daquela Gabriela da Sônia Braga na novela e depois no filme, né?
Muito legal o trabalho da Cláudia, que estava, na verdade, surgindo na televisão, né? Ela tinha feito Amor com Amor se Paga, em 84, depois ela pulou pro cinema, né? Ela ficou anos, quase uma década, né? Filmando fora do Brasil, fez filmes na Europa e no Brasil também. E aí ela volta pro Brasil na televisão com essa participação em Tieta e depois Rainha da Sucata, e aí o resto é história. Vamp, né? E o resto é história. É isso, né? Ah, faltou falar uma coisa da Joana Afonso da Perpétua. É que eu achei muito engraçado, uma coisa que eu nunca tinha notado. Não sei se alguém já tinha pensado isso, mas eu só percebi isso agora. Eu estava revendo agora no começo de dezembro em São Paulo, no Instituto Moreira Salles, estava tendo uma retrospectiva de alguns longas-metragens dirigido pelo José Mujica Marins, famoso criador do Zé do Caixão. Então quase todos os filmes eram, ou todos, né? Não, quase todos, eram protagonizados por esse personagem macabro criado pelo Mujica, interpretado por ele próprio, o Zé do Caixão. E foi aí, ao mesmo tempo que eu estava vendo esses filmes, revendo esses filmes e revendo o começo de Tieta, que eu falei, gente, a Perpétua é uma versão feminina do Zé do Caixão. Vou explicar por quê. Pois é, a Perpétua tem o mesmo look do Zé do Caixão, né? Tudo de preto, né, o tempo todo, com alguns artefatos. No caso dele, ele usa uma cartola, ela usa uma espécie de cabelo trançado que depois revela-se que é uma peruca, né? E ela usa uma bengala, às vezes também tem uma espécie de cajado, que o Zé do Caixão também usa, toda de preto, como eu já falei, e ambos têm essa coisa do moralismo, né, de um falso moralismo, né, de um fanatismo religioso, e ao mesmo tempo esse messianismo, né, essa postura messiânica, né? O Zé do Caixão nos filmes ele quer controlar tudo e todos, né? Nos primeiros 2 filmes da saga do Zé do Caixão, que são A Meia-Noite Levarei Sua Alma, em 64, e Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, em 67, ele é um personagem que barbariza uma pequena cidade, igual a Perpétua, né? Ele manda e desmanda em todo mundo tem medo dele, porque ele é cruel, no caso dele ele é bem mais cruel que a Perpétua, né? Porque ele corta o dedo de um cara no meio do boteco, na frente de todo mundo, faz atrocidades, monstruosidades, né? Estupra uma mulher lá, que ele queria que gerasse o filho dele. Enfim, é um personagem muito mais sádico do que a Perpétua, mas mesmo assim ele tem um humor ferino, cruel, né? Ele é cruel demais com as pessoas, até nas palavras. Coisa que a Perpétua também faz, né? Ela é ácida, cruel, ela pega o ponto fraco das pessoas e aperta o botão para magoar as pessoas, né? Porque ela é uma recalcada, né? E o Zé do Caixão tem um pouco isso. Então eu vendo os filmes dele, eu falei, gente, não é que a Perpétua tem algo do Zé do Caixão? Não sei se isso foi consciente para os autores de Tieta ou para a própria Joana, mas eu acho que esse mashup é irresistível. Pois é, vale falar também do cenário, da direção de arte e ambientação da novela. Como eu já falei milhões de vezes em vários vídeos e entrevistas, eu acho que um dos piores pontos das novelas atuais é o fato de ser tudo gravado no Projac, e aí pasteurizou tudo, né? Então todas as cidades cenográficas são iguais, se parecem entre si, os ambientes internos também são todos iguais, então ficou tudo igual, né? Você não tem uma personalidade. Na época de Tieta não era assim, então a gente vê claramente como a cidade cenográfica, né, onde tem a praça central de Tieta, ela não é parecida com a de Roque Santeiro, por exemplo, né? Não, na estética, né? Não estou falando do conteúdo do que se passa na praça, mas ela não é parecida com a de Roque Santeiro. E também não é parecida com outras praças cenográficas de novelas semelhantes, né? Ela tem um look próprio, né? E o mesmo vale para as internas, né? Quer dizer, cada casa de Tieta internamente tem a sua personalidade. Você vai na casa da Tonha do Zé Esteves, é um casebre, parede escura, não sei o quê. A Perpétua mora numa casa grande, mas dentro de um contexto, né, com a decoração própria do que poderia ser a casa da Perpétua, né? Então a direção de arte é muito precisa. A casa da Carol, onde ela, né, se hospeda em Mangue Seco, onde ela fica, né? A casa do Dário e da Laura, são todas... Cada lugar é diferente do outro. Você entra numa casa de Tieta, você sabe qual é a casa que você está. Hoje não. Se você entra numa casa de um personagem da novela das 7, é igual a decoração e a cozinha de todas as outras casas da mesma novela, praticamente. Não tem diferenciação, né? Então isso é que é trágico, né, hoje em dia na produção industrial de novelas. Na época de Tieta, felizmente, não era assim, então a gente tem um cenário ótimo, toda uma produção de direção de arte muito boas, né, precisa. Se fosse hoje, se fosse fazer um remake de Tieta, que apostar que a casa do Zé Esteves da Tonha ia ser gigante. Por quê? Porque as câmeras têm que passar e vai de um cenário para o outro, né, e tudo tem que ser faraônico. Então perde-se a personalidade das coisas e fica falso, né? Fica um negócio falso, porque não é real, né, aquilo não pode ser real. Ah, sim, eu falei de Roque Santeiro, então as praças não se parecem, mas Tieta é sim uma novela parente de Roque Santeiro, são primas, né? E aí é muito interessante, porque Roque Santeiro está em reprise na Globoplay, no Viva, e Tieta na Globo, né? E aí, curiosamente, são novelas do Agnaldo Silva, né? Embora, claro, com outras pessoas escrevendo,
né? No caso de Roque Santeiro, Marcílio de Moraes, e depois o próprio Dias Gomes, e em Tieta, como falamos, Ana Maria Moretzon e Ricardo Linhares. Mas a cabeça central das duas é o Agnaldo Silva, né? Quer dizer, a gente tem que dar a mão à palmatória e dizer que o Agnaldo Silva, ele fez Roque Santeiro e Tieta partindo da obra de outras pessoas, né? E criando obras próprias que foram a marca dele, né? Então é engraçado como o Agnaldo Silva em Roque Santeiro está adaptando Dias Gomes, né? Que é um baiano, e em Tieta está adaptando o Jorge Amado, que é outro baiano. Mas o Agnaldo Silva é pernambucano, então ele traz a pimenta do Pernambuco, né? A pimentinha pernambucana e o humor gay da bicha nordestina pernambucana, que ele é com orgulho, né? Parece. Acho que é com orgulho, né? Bem, eu posso falar porque ele já falou isso 1000 vezes, né? Então é uma bicha pernambucana das melhores. Então esse humor gay, em Roque Santeiro a gente já tem um humor gay, mas em Tieta é mais ainda, né? Eu diria que Tieta tem uma estética gay, uma estética queer, imperceptível às vezes, mas que está ali. Por quê? Porque o Agnaldo Silva é uma bicha pernambucana da pesada, né? Então é legal, porque depois a gente vai ter mais pra frente a aparição da Rogéria, né? O próprio look da Tieta, que é uma coisa meio drag queen, meio travesti, né, da época, é bem interessante. Então, e o homoerotismo, né? Se você vai ter mulheres nuas, já começando na abertura de Tieta, mas vai ter também homens nus, que era uma coisa que na época não existia muito na televisão, né? Antes de Pantanal, por sinal, né? Vale dizer, né? Até então, nas novelas da Globo, homens nus só tinha tido na abertura de Roda de Fogo e na abertura de Brega Chique. Eu não conto o Tony Ramos em O Astro, porque você não dá pra ver nada, né? Então aquilo pra mim não é nudez. Em Tieta a gente tem umas nudezes masculinas antológicas, né? Como Cássio Gabus Mendes e José Maia. Na reprise que a gente está vendo, essas nudezes foram bastante mutiladas, né? O Cássio, por exemplo, só apareceu deitado, né? Só via a coxa nua. O José Maia também. No original, o Cássio aparecia correndo, né? De bunda de fora e não sei o quê. Enfim, eu diria que Tieta é uma obra bem gay, como não poderia deixar de ser, porque o autor é, né? O cozinheiro principal é o Agnaldo Silva. E a trilha sonora, minha gente? Pois é, a trilha sonora de Tieta também é maravilhosa, né? Claro que o disco 1 é melhor do que o 2, né? Que na época foi lançado, ambos nacionais. O Roque Santeiro também teve essa questão, né? O primeiro disco é melhor que o segundo. Mas enfim, a trilha de Tieta é maravilhosa. A música Meia Lua Inteira, né, na voz de Caetano Veloso, é um marco, né? Tanto que na época, quando a novela, em 89, quando a novela estava para estrear, nas chamadas eles tocavam Meia Lua Inteira, e não a música do Luiz Caldas, né? E aí a tocava, assim, eu nunca tinha ouvido aquela música, então eu achava que a música que o Caetano cantava Tieta larará, né? Depois é que eu entendi que era poeira, né, que ele fala. Mas enfim, Meia Lua Inteira é a cara da novela, a abertura, lógico, com Luiz Caldas, marcou época. Tem muita coisa, né, legal. Cadê o Meu Amor, com o Quinteto Violado, o tema da Carmozina, é muito legal essa música, né? Bem apropriada. A música da Elisa, né, que é cantada pelo José Augusto, né, com participação do Roupa Nova. Enfim, uma trilha também muito legal. Fagner, né, a música do Fagner é muito bonita, que é o tema da personagem da Luísa Tomé. Enfim, uma trilha também muito adequada. Mas tem... que mais que eu ia falar da trilha? Eu ia falar alguma coisa. Coração Agreste, claro. Né, uma música que foi muito interessante ver que no começo da novela a música toca de forma instrumental, né? É o requinte, né, de preparar o terreno para daí a letra da canção só é escutada na novela pela primeira vez quando a Tieta chega, né? Porque a letra fala exatamente isso, né? Quando eu morava aqui, não sei o quê. Então no começo a música passa sempre instrumental, né? Nas cenas da Tieta jovem. E só vai entrar a letra na voz da Fafá quando a Tieta chega na cidade. Enfim, uma trilha sonora incrível. Resumindo, um bom texto, com uma boa direção, elenco adequado, cenografia e direção de arte apurada, uma boa montagem, uma boa trilha sonora. O que mais que a gente pode querer? Temos aí uma grande novela com cara de novela, né? Aí é que tá. Como dizia Danusa Leão, ninguém deve pretender ser o que não é. Logo, novela é novela, filme é filme, série é série. Né? O problema da novela de hoje, e também do cinema muitas vezes, é que quer ser série. E não é, entendeu? Tem que ouvir aquela música do Moraes Moreira, A Lenda do Pégaso, que fala de um passarinho feio. Era uma vez, vejam vocês, um passarinho feio, que não sabia o que era, nem de onde veio. Então vivia a tentar e ser o que não era, voando com as asas da quimera. E aí ele tenta ser vários pássaros, até descobrir que ele é o Pégaso, que é um cavalo voador, né, uma espécie de pássaro.
E aí que ele vira o cisne, né? O patinho, era um patinho feio que vira cisne. Então, quer dizer, por que eu estou falando isso? Porque o problema principal hoje das novelas contemporâneas e de muitos filmes, não só no Brasil, mas mundo afora, é tentar ser série. Tentar pegar e copiar a estética do streaming das séries, que é outra coisa. Então, é uma novela básica, arroz com feijão, mas o arroz com feijão gostoso, com tempero especial, uma delícia. O que mais a gente pode querer? É o dia a dia, é o cotidiano, é arroz com feijão. Né? O problema das novelas de hoje também é ela quer ser restaurante francês todos os dias. Não existe isso. Ninguém come fora todo dia. Você quer comer um arroz feijão, entendeu? E é por isso que a Reprise está fazendo tanto sucesso. Público, eu tenho percebido com pessoas que comentam comigo, público de várias faixas etárias, de vários estratos sociais estão assistindo a Reprise. Pessoas que não estavam assistindo a Reprise de Alma Gêmea, nem outras reprises do Vale a Pena. Elas estão vendo Tieta. Por quê? De repente todo mundo ficou livre às 5 da tarde para ver Tieta? Não, é porque as pessoas estão vendo que é boa. Né? Então é isso, o público quer uma boa novela, uma novela com texto que prende, com uma direção legal, com bons atores em cena, né? As peças do xadrez são boas, então as pessoas percebem isso, o público não é burro, né? Trilha sonora decente, com músicas boas, de qualidade musical, ou seja, tudo que as novelas atuais não têm. Me desculpem. E ainda eu diria mais, nos últimos 10, 15 anos, a gente vê que as novelas brasileiras, e aí a gente está falando basicamente da Globo, né, a principal indústria de novelas no Brasil, estamos falando da Globo, as novelas já não têm mais o mesmo pique, né, a gente sabe disso, isso já é notório, né. A última novela que realmente cativou o Brasil foi a Avenida Brasil, em 2012, lá se vão quase 13 anos. De lá pra cá, a gente vê a Globo com tentativas cada vez mais desesperadas e equivocadas de tentar modernizar suas novelas. E é aí que tá o erro. De novo, aquilo que eu falo, tentar ser uma coisa que não é. Tentar ser série, ser streaming. Ah, tá na moda série? Vamos fazer tudo com cara de série. Vamos fazer tudo com cara de filme que parece série. Esses filmes que parecem séries. Então a novela quer ser série ou quer ser filme que parece série. E falando em público, a gente observa que o público de novela, principalmente na TV aberta hoje, que público é esse? É um público mais velho, é um público que tem mais de 35, 40 anos, 50 e principalmente mais de 65 anos. Então, não adianta modernizar as novelas tentando pegar esse público, que não vai adiantar. Esse público não quer, entendeu? Eles não adianta botar atores novos, novíssimos, gente da internet, influencers, não sei o que é o universo da juventude. Para um público que basicamente é mais velho, que não quer saber dessas modernidades. Então faz a novela moda antiga, o arroz com feijão bem feito que a TV brasileira sempre fez, né? Não adianta tentar pegar um público jovem, né? Eu sinto que as novelas novas, elas vêm tentando pegar um público de 15 a 30 anos de idade que não assiste essas novelas e jamais assistirá. Não adianta. Esse público está na internet, está no streaming, está nas séries, está nas redes sociais, está no videogame, está na inteligência artificial, eles estão em qualquer outro lugar, mas eles não vão assistir as novelas. Pode fazer o que quiser, pode virar novela de ponta cabeça que não vai adiantar. Então é errado, erra feio, é uma burrice, porque esse público não vem, não adianta. Então, em vez das novelas atuais insistirem em tentar cativar um público que hoje tem entre 15 e 30, esquece essa gente e faz novela para quem tem mais de 40, 50 anos. E fim de papo, não precisa modernizar nada. Faz o arroz feijão. Bom, ainda descendo a lenha nessa polêmica da juventude, né? O problema é a juventude, sempre. Vocês já repararam que a Malhação não acabou? Ela não acabou, ela só mudou de horário, é às 7 da noite. Se a gente parar pra pensar, as novelas das 7, uma atrás da outra, elas são a continuação de Malhação. É o mesmo estilo de novela, a mesma linguagem, o mesmo layout, os mesmos temas, enfim. Como Malhação já há muito tempo era uma coisa que não era muito boa, passou para 7 da noite, aí o que a gente tem? Nas novelas das 7, uma atrás da outra, uma novela pior que a outra, mais descartável e irrelevante do que a outra. As novelas das 6 ainda conseguem às vezes se segurar, mas mesmo assim tenta modernizar, fazem novela de época, novela com uma direção de arte interessante, mas tentando trazer a juventude para ver a novela das 6. De novo, o erro de querer pegar a juventude. Né? E aí fica colocando atores jovens, temas modernos das redes sociais, mesmo que se passem em outras épocas, como é o caso de Garota do Momento, que é uma novela totalmente contemporânea, embora ela se passe nos anos 50. Mas toda a discussão ela é contemporânea, não é dos anos 50, né? Óbvio. Então, assim, fica tentando modernizar, colocando músicas do pessoal da internet, assuntos das redes sociais.
E não adianta nada, né? Porque o público jovem não vai assistir esses produtos, né? Eu percebo por pessoas próximas a mim, como eu já disse, minha mãe, por exemplo, minha tia, a prima da minha mãe, as amigas delas, amigos, outras pessoas mais velhas que eu converso, pessoas que eu encontro por aí. As pessoas mais velhas, assim, que têm mais de 65 anos, elas até assistem as novelas, mas elas odeiam, elas não gostam. Elas falam, eu odeio, eu vejo que não tem nada pra ver. E elas vêm, mas elas não gostam, né? E os remakes? Pois é, aí entra mais um equívoco, né? Fazer remake. Por exemplo, com o sucesso de Tieta, aposto que tem gente apostando num remake de Tieta, porque já tinham falado isso, já tinham aventado isso, né? Que em breve ia ser feito um remake de Tieta. E aí as pessoas vão ficar animadas, né? Tieta tá fazendo sucesso a reprise, vamos fazer remake. Só que aí que tá, não adianta, porque o que faz sucesso não é o texto só. Não adianta só remakear. É a novela original que faz sucesso. Por quê? Porque tem todos os componentes dentro. É aquilo que o Silvio de Abreu falou recentemente numa entrevista aí também no YouTube, né? Que não é só o texto, é um conjunto que fez o sucesso daquela obra naquele momento. São aqueles atores, com aquelas músicas, com aquela direção, com aquele texto, naquele momento do Brasil, lá, 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 lá. Então não adianta refazer, né? E ainda por cima eles pegam as grifes, que são as novelas originais, usam aquilo como grife para fazer remake, e aí enfiam atores novos, influencers, astro da internet, gente jovem, os temas sociais da juventude nas redes sociais e da cultura woke, questões identitárias, lá, tudo bem, isso é importante? Mas antigamente o merchandising social nas novelas, ele era um temperinho a mais. Tinha um merchandising social numa novela, um tema social aqui e acolá, mas isso era né, uma cereja do bolo, não era o bolo. Agora não, parece que as novelas são feitas como se a base é o merchandising social. A dramaturgia vem depois. É por isso que as novelas ficam ruins, porque elas estão a serviço do merchandising social. Né? Então, quer dizer, não dá pra ser assim, elas estão amarradas, né? Isso é uma coisa que os autores antigos, veteranos também, não só o Silvio de Abreu, né? Mas outros autores veteranos também já reclamaram, que não dá mais para escrever a novela porque ela é presa por uma série de questões sociais que são obrigadas. Então a novela fica em função disso e não da dramaturgia. Então, quer dizer, a novela não é assistência social ou panfleto político, ela é entretenimento. E ela deveria ser entretenimento. É claro que os temas sociais devem entrar, como eu já disse, como sempre entraram. Mas a primeira função é fazer uma coisa que vai entreter. E aí você passa as mensagens de uma forma sutil, né? As novelas atuais não são assim, é o contrário, né? Então fica panfletário, fica chato. Eu até entendo a preocupação da emissora, que é mirar no futuro. Falar assim, bom, o público antigo vai morrer e a gente precisa pegar o público jovem que está chegando para eles verem as novelas. Só que não vai adiantar. Não vai adiantar, esse público não vai fazer isso. Então, esquece, é melhor morrer com dignidade criativa e artística e fazer novelas boas do que ficar tentando comprar esse público de 15 a 30 que não vai assistir jamais essas novelas, porque eles já nasceram depois, numa época que as novelas não tinham a mesma força. Logo, eles não foram criados com novelas e não estão interessados nisso. Então deixa esse público ficar no streaming, nos games, nas séries, no IA, na cosplay, onde eles quiserem. E façam novelas para o público que tem 50 anos de idade, no mínimo, com atores veteranos, protagonistas maduros ou mesmo idosos, e pega os núcleos jovens das novelas, os horríveis núcleos jovens de gente boba, e põe no seu devido lugar. Elimina esses núcleos jovens. Façam novelas sem núcleos jovens. Ou então, deixa o núcleo jovem onde ele sempre esteve nas novelas antigas. Fazendo papel de coadjuvante, apoio. Não é o foco. Né? O foco tem que estar nos adultos, nos maduros, nos velhos. Porque são eles que estão vendo as novelas. E são eles que virão fielmente até o fim dos tempos. Os jovens não verão. E se as novelas estiverem penduradas num abismo para morrer e vier um jovem, ele não vai pegar a mão da novela, vai pisar e a novela vai cair. Então, morram com dignidade. Ufa! Bom, então ainda bem que, apesar de tudo isso, no atual século XXI, nós temos o prazer e o privilégio de recusar os produtos contemporâneos e ficar na arqueologia dos produtos do século XX, assistindo as novelas da época, na Globoplay, no Viva, na própria Globo agora, com a reprise de Tieta, né? Então eu me considero um Indiana Jones das novelas, um arqueólogo, né? Eu me interesso pelo século XX, o século XXI, eu até estudo também para entender o que se passa, mas não é a minha praia, não vou ficar assistindo isso, né? Então, minha gente, é muito bem, a gente vai chegando a uma conclusão bem básica. É uma ousadia, né, nesses atuais neoconservadores anos 2020, a Globo colocar... Então quer dizer que a Globo, apesar de tantos chutes na trave, ou bem longe da trave, ela agora fez um golaço, que foi botar no ar Tieta às 5 da tarde na TV aberta. Por quê? Porque é uma novela extremamente ousada. Gente, podem censurar a abertura da Isadora Ribeiro pelada, podem censurar as peladices dos homens na novela,
Não interessa, porque o contexto da novela Tieta é o quê? Sexo. Isso mesmo, sexo. Se você parar para pensar, todas as tramas e personagens de Tieta estão ligadas a questões sexuais. Ou são desejos sexuais reprimidos, ou desejos sexuais realizados, fantasias sexuais, erotismo, mil repressões de que tem a ver às vezes até com religião, mas envolvendo o sexo e o desejo carnal, instintos, o amor e o sexo se misturando o tempo inteiro, o que é paixão, o que é amor, o que não é, a carne, né, brotando, é o tempo inteiro, é uma novela sexual, erótica, de alta voltagem erótica. Não precisa mostrar ninguém pelado às 5 da tarde, não precisa mostrar a abertura da Isadora Ribeiro pelada no tronco. O texto da novela, a história é erótica. É isso que é o legal. Mesmo as tramas políticas, financeiras, econômicas e ecológicas que movem lá a história do progresso, também estão ligadas a isso, né? Porque quando a gente parar para pensar que o comandante Dário, ele quer que fique tudo do jeito que está, né? Ele e a mulher dele, a Laura, são os fogosos da cidade, com as fantasias sexuais e os delírios, né? Então são personagens muito ligados ao prazer. O Ascânio, ele quer trazer o progresso para a região porque ele acredita que isso vai fazer com que as pessoas vivam melhor, ou seja, vão ter mais prazer na vida. Então a palavra prazer, né? O hedonismo de você ter prazer na vida, o prazer de comer uma boa comida, o prazer de fazer sexo, o prazer de amar, enfim, o prazer da beleza, daquelas paisagens, da natureza. É uma novela sobre isso, né? E a própria profissão da Tieta, né, que sai da cidade escorraçada porque ousou ter prazer sexual ainda como adolescente, né, então era uma indecente, e volta rica, mas ficou rica como? Comandando um prostíbulo, que é um templo do prazer, né? Então, em pleno 2024 e agora 2025, a gente vê Tieta transbordando erotismo e sexo às 5 da tarde na TV aberta, é uma ousadia, uma façanha que os moralistas de plantão não perceberam, porque obtusos, como sempre, só se preocupam com o que é visto, né? Ai, não pode ver ela pelada no tronco. E aí não percebem que a mensagem passa por baixo do pano na própria trama, na história da novela, né? Uma cena que me chamou a atenção nos primeiros dias foi a questão da Elisa, né, que quer transar e o marido já não dá no couro. E aí depois o próprio Osnar fala quando ele fala pro Timóteo, o Timóteo fala, você fala aí, você fica transando com um monte de mulher porque você não se casou. Ele falou assim, casar para depois não poder fazer sexo do jeito que eu gosto com a minha mulher? Para ter que fazer na luz vermelha, porque com a minha mulher eu tenho que respeitar? Eu não quero casar assim. Quer dizer, é incrível essa discussão, né? Imagina isso em 89. Né? Então mostra sem dúvida que a televisão brasileira, naquele momento, assim que acabou a ditadura, né, ficou muito mais ousada nesses temas todos, a partir de 85 até o final dos anos 90, né? Aí encareta de vez, né? De volta. Enfim, subversiva não é a nudez vista, subversiva é o texto, né? É a mensagem da novela, aí é que está a subversão. Os mais espertos sempre entenderão. E assim, com este meu vídeo panfleto, né, com esse panfleto e com essa fúria hedonista, eu encerro o ano de 2024 aqui no Naftaluf. Obrigado por tudo, continue comigo, inscrevam-se no canal, mandem críticas, comentários, sugestões. E voltamos em 2025, já em janeiro, com novos vídeos para vocês. Estarei aqui e vivam a vida, porque a vida é um sopro. Não se esqueçam, tenham prazer, sigam seus sonhos, realizem seus instintos. E vivam aquilo que vocês querem viver. Não sejam como Perpétua, uma recalcada, né, que apenas transbordou de felicidade por poucos anos e depois disso ficou vivendo o resto da vida das migalhas das lembranças do Major. Então até 2025.